Fala galera, eu sou Ana Maria Ribeiro e esse vídeo faz parte de uma série aqui do canal da Monetize More, onde batemos um papo e vamos tirar várias dúvidas sobre monetização de sites e aplicativos. E hoje estou aqui com o nosso especialista Ítalo Mingoni e a gente vai falar sobre um assunto que pode dificultar muito a operação dos publishers. Fala pessoal, beleza? Meu nome é Ítalo Mingoni, sou diretor de Growth e Customer Loyalty aqui da Monetize More. E hoje a gente separou um tempo para poder falar sobre conteúdo, a relação do conteúdo com os publishers, a política de privacidade do Google e tudo aquilo que pode dificultar o processo, atrapalhar, ou até mesmo a relação do conteúdo com a venda e monetização do seu site, a venda de anúncios publicitários através do seu site. Então, vamos para o vídeo, tirar umas dúvidas e se precisar de qualquer coisa, manda nos comentários aí. Lembre-se de se inscrever no canal e curtir e mandar para seus amigos também que tem operação. Isso mesmo, bora lá! Ítalo, então você pode contar para a gente quais são os principais pontos, tanto do AdSense quanto do Google Ad Manager, que podem causar limitação e geram mais questões de banimento de contas? Perfeitamente. É importante a gente separar essas políticas em duas partes diferentes. A primeira parte, a gente vai separar sobre o processo de aprovação do seu site para ele poder monetizar. E a segunda parte já é separada, já é determinada para o seu site monetizando os cuidados que você tem que ter com o conteúdo publicado no seu site, ok? Primeiramente, para você iniciar o processo de monetização do seu site, você sempre tem que colocar um conteúdo relevante, um conteúdo que entrega valor para o usuário do Google, ou seja, para quem vai chegar no seu site, né, e consumir aquele conteúdo. Afinal, você é um publisher, você está entregando um conteúdo de qualidade relevante para o seu usuário. Então, o Google, ele entende perfeitamente, né, através de métricas, né, de quanto tempo que esse cara passa na sua página, quantas visualizações de páginas, e ele vai posicionando o seu site organicamente e vai entendendo se aquele conteúdo de fato ele é relevante. Então, até mesmo quantidade de scroll, o Google coleta essas informações para entender a relevância do seu conteúdo. Boas práticas de SEO também são recomendadas para construir conteúdo. Então, quando você vai construir seu conteúdo, você vai fazer uma pesquisa de palavra-chave, trabalhar a palavra-chave dentro da página. Então, isso são boas práticas. Então, para realizar a aprovação de um site, né, para monetização, é importante que você tenha pelo menos um número mínimo de conteúdo, né? Isso vai depender do nicho, mas o Google ele sempre recomenda que tenha acima de 50 conteúdos e conteúdos mais extensos, conteúdos de mais de 500 palavras, até 1.000 palavras. Isso é visto como bons olhos também para aprovação do seu site para monetização. Então, já falando sobre o site aprovado, você está monetizando o seu site através do Google Ads ou da edX, né, do Google Ad Manager, sem tomar cuidado com vários tipos de conteúdos, né? Então, o primeiro deles e o mais relevante, que a grande maioria dos publishers tem problemas em relação a isso, são conteúdos duplicados. A gente sabe, né, que é uma prática para que pessoas façam conteúdos para o seu próprio site, eles peguem referências de outros sites para entender sobre o assunto, até mesmo para referenciar, fazer um backlink e tudo mais. Então, quando for pegar essa referência, é sempre importante se falar com o seu redator, se você redige o seu próprio texto, para mudar as palavras, a forma como você está escrevendo aquela palavra, e sempre criar um conteúdo original, né? Um conteúdo que seja único. Então, a primeira parte, conteúdo duplicado, é sempre tomar muito cuidado sobre os conteúdos que você usa como referência e não utilizar as frases completas, sempre estar mudando a sua frase, o seu jeito de falar sobre o mesmo assunto, mesmo utilizando algumas referências. É importante também você tomar cuidado com o conteúdo duplicado dentro do seu site. Às vezes você vai utilizar o conteúdo, um conteúdo para falar do outro, né, linkar um conteúdo no outro, e você utiliza a mesma frase da mesma forma. O Google também não vê isso como bons olhos, tá? A gente também pode dar uma olhada com relação à questão de conteúdo, né? Sobre conteúdo perigoso ou depreciativo. Isso é muito importante a gente estar olhando qual tipo de conteúdo você coloca no seu site, né? Então, o conteúdo do seu site, na verdade, é a porta de entrada. O usuário ele vai chegar no seu site lá para ele ler o conteúdo.
né? E você vai monetizar o acesso desse usuário. Então é muito importante o tipo de conteúdo que você coloca no seu site, até onde para onde o seu conteúdo está levando. Então, principalmente quando você for falar de temas sensíveis, né? Alguma coisa relacionada à violência, alguma coisa relacionada a conteúdo sexual, você tem que abordar esse tema com muita cautela, né, para isso não ter nenhum tipo de problema com relação às políticas do Google. A gente também tem a questão de inventário valioso, né? Então, ou seja, quando você coloca excesso de anúncio na página, você insere muitos anúncios na página para poder monetizar aquele acesso daquele usuário, e a experiência do usuário ao ler o conteúdo também não é muito boa. Então, a gente tem que ter muito cuidado ao inserir esse tipo de anúncio, né, a quantidade de anúncio, a densidade de anúncio dentro da página, dentro do seu conteúdo. Existe sempre um equilíbrio, né, entre uma boa experiência do usuário, né, e a sua monetização. Se a gente prezar somente pela monetização e a boa experiência do usuário, o usuário acaba não voltando para o seu site. Então, basicamente são esses tipos. Depois você pode acessar aí na descrição, né, nos comentários do vídeo, a gente vai colocar a política dos programas do AdSense lá, e eles vão falar sobre conteúdo. Vocês podem aprofundar mais nesses conceitos que o Google delibera com relação a conteúdo e como que o conteúdo se relaciona com o seu site, ok? E é importante também a gente perceber, né, Ítalo, que nem sempre mais anúncio significa mais receita, né? Quando você fala de inventário valioso, é bem isso, né? E na Monetize a gente se preocupa bastante com isso, com a posição, com o tipo de anúncio que a gente vai colocar ali, para não sobrecarregar a página pensando aí na experiência do usuário, né? Mano, isso é muito importante você falar. Então, tipo assim, hoje a Monetize More, ela entende, né, que ela não é só uma empresa que ela entrega tecnologia, ela também entrega inteligência de mercado. Então é muito importante você entender que nem sempre mais anúncios ele vai te retornar mais dinheiro, né? Então, quando a gente fala de monetização de site, a gente utiliza a inteligência de mercado para poder valorizar o seu inventário. Então, tem um time de AdOps que está sempre cuidando do seu site para entender qual que é o melhor posicionamento de anúncio, onde é que eles vão inserir dentro do conteúdo, né? Qual que é a densidade ideal dentro do seu conteúdo, se faz sentido a gente deixar vários anúncios, né? Então, onde que o usuário está saindo nesse anúncio? Qual que é o valor daquele anúncio? Como que a gente pode aumentar o valor do anúncio que está inserido dentro do seu site? Tudo isso, né, faz parte de um processo de monetização do seu site mais inteligente, né? Então, a Monetize More, ela está aqui justamente para suprir essa demanda, suprir essa necessidade de operação em anúncio publicitário. Então, toda vez que você for pensar no seu site e pensar, olha, o que faz mais sentido para mim? Será que é colocar mais anúncios para aparecer mais anúncios no meu site e eu ganhar mais dinheiro? Ou diminuir a quantidade de anúncios, otimizar e melhorar a experiência do usuário para que ele sempre esteja no meu site, para que ele volte mais vezes no meu site, e isso faça com que o meu anúncio, na verdade, eu tenha menos anúncio sendo vendido, mas ele vendido num preço maior, num preço que o meu inventário publicitário ele tem uma qualidade maior, ou seja, a taxa de visualização daqueles anúncios são sempre alta, né? Então as pessoas vão sempre estar interessadas em comprar aquele espaço publicitário disponibilizado no seu site, né? Se o seu inventário ele tiver boas métricas, como viewability, né, que é a quantidade de anúncios que são visualizados, o bloco de anúncios que são visualizados, o CTR e assim por consequente. Então, a questão é sempre pensar o que faz mais sentido para mim em questão de monetização e estratégia de monetização. Será que faz sentido colocar mais anúncio ou colocar menos anúncio, melhorar a experiência do usuário para que esse anúncio ele tenha melhores métricas e eu tenha um maior retorno financeiro em questão de valorização desse anúncio? Então, conte com a Monetize More e com o time de AdOps dela que vai conseguir auxiliar esse processo dentro da sua estratégia. Ítalo, outro fator muito importante é sempre os publishers estarem monitorando a questão da legalidade do site, né? Como que os publishers eles podem se prevenir disso? Excelente pergunta, e a Monetize More, ela tem um produto que auxilia o publisher a monitorar a legalidade com relação à legalidade, né, e se encaixar, estar sempre em compliance com a política de privacidade do Google, política de conteúdo do Google, tá? A Monetize More, ela tem o Traffic Copy. O Traffic Copy é um dos melhores produtos da Monetize More, inclusive foi premiado recentemente pelo Google como um produto relacionado à inovação.
né? Então, de todos os parceiros do Google, a Monetize More foi premiada. E o Traffic Copy, ele é um produto que auxilia, né? Ele faz uma leitura do site, né? Tipo, tem um crawler, né, que passa pelo site, ali nos conteúdos, e identifica se um conteúdo ele é potencialmente perigoso em questão de estar em conformidade, estar em compliance com a política do Google. Então, estar com a Monetize More, só de você vir monetizar a sua operação, vir monetizar o seu site com a Monetize More, você já tem acesso a esse tipo de produto, então o produto ele te auxilia, né? O Traffic Copy ele vai te auxiliar a fazer esse monitoramento constante do seu site e entender se tem algum tipo de conteúdo que fere as políticas de privacidade, as políticas de conteúdo do Google. Então, o primeiro ponto é estar com a Monetize More, ter a Monetize More, é ter acesso a tipos de produto, a tipos de features que podem auxiliar o seu processo. Isso é muito importante, né? Mas é importante também você conhecer desses processos, conhecer dessas políticas de conteúdo, né? Eu vou citar algumas delas aqui só para vocês terem ideia. Então, por exemplo, conteúdos que violam direitos autorais, eu até falei isso na última questão, sempre que vai referenciar outro site ou utilizar outro conteúdo para fazer, para usar como referência, né, para criar o seu próprio conteúdo, lembre-se sempre de criar conteúdo relevante e único, né? Ou seja, falar dos mesmos assuntos, mas com as suas mesmas palavras, né? Evita compartilhar arquivo ilegal ou qualquer coisa ilegal, inclusive o site de redirecionamento para onde você está mandando o usuário. O Google está sempre lendo esse tipo de informação, né? Ele tem robôs que passam pelo seu site para poder entender para onde você está mandando o seu usuário, o que você está disponibilizando para o seu usuário, né? O conteúdo sexual ou conteúdo sensível, aquele que é violento, então, principalmente com relação à imagem ou a certas palavras que você utiliza dentro do seu conteúdo, isso pode gerar algum problema para você. Então, isso tem sempre tomar muito cuidado. E além do conteúdo, você tem que também pensar na experiência do seu usuário, né? Então, quando você vai criar o seu site ali, o layout do seu site e tudo mais, isso tudo tem que ser muito bem desenhado, muito bem desenvolvido, para que o comportamento de navegação do seu usuário, né, ele seja um comportamento facilitado, que você não incentive de uma maneira intencional esse usuário a clicar em determinado lugar. Então, isso tudo tem que ser muito pensado, né? Além desses processos, né? E por fim, tem, igual eu falei, disponibilização de links, né? Falsa delegação de streaming, de download. Então, sempre para onde você está levando o seu usuário, para onde você está indicando o seu usuário, às vezes você vai indicar sobre um produto, indicar sobre um serviço e tudo mais, certifique que você está levando o usuário para o lugar certo. Né? Então, ou seja, eu vou indicar para um produto de venda, lá na Amazon, por exemplo, né? Certifique que você está colocando o link certo, você não está colocando um link de um site fraudulento ou de alguma coisa nesse sentido, tá bom? São muitos pontos realmente, né, que o publisher tem que se preocupar, que o Google vai estar ali de olho e com certeza um parceiro de monetização vai dar uma segurança muito maior nesse processo, né? Com certeza. Legal. Então, e para fechar, eu queria entender melhor a sua visão de qual que é essa relação entre o conteúdo e a receita, né? A performance. Isso mesmo, pode falar receita, não tem problema, não. Tá. Assim, monetização, como o conteúdo se relaciona com a monetização. Uhum. E para fechar nosso papo de hoje, eu queria entender melhor da sua perspectiva qual que é a relação entre conteúdo e monetização, né? A performance de um site. Nossa, perfeito. Esse ponto ele é muito importante porque ele é muito pouco discutido na comunidade de publishers, né? Mas o conteúdo ele tem uma relação muito grande, muito forte com a monetização. Sempre quando você vai tratar de conteúdo, então, quando se compra mídia, né? Ou seja, quem está comprando espaço publicitário, inventário publicitário do seu site, ele está preocupado com o tipo de conteúdo que o seu usuário está vendo. Ou seja, o conteúdo, né? O contexto do seu conteúdo, ele vai influenciar para quem que você vende o seu anúncio. Inclusive, se você falar de um determinado produto ou de um determinado serviço, ou dependendo da palavra-chave que você utilizar para falar sobre um determinado produto ou serviço, ou até mesmo sobre o seu conteúdo, advertisers, né? Ou seja, anunciantes, eles vão se interessar
pelo seu usuário. Por quê? Se o seu usuário ele tem interesse em algum conteúdo que você está trabalhando uma palavra-chave nele, exemplo, algum produto financeiro, um produto de beleza, um carro específico e tudo mais, então você vai tratar de alguma palavra-chave específica que causa interesse tanto no usuário quanto no advertiser, né, tanto no anunciante. O anunciante ele tem interesse em comprar o seu inventário publicitário e ele tem interesse em comprar o seu inventário publicitário pagando mais. Por quê? O seu usuário ele é muito valioso para o anunciante. Né? Então, vou dar um exemplo para você. Vamos supor que eu estou falando sobre um cartão de crédito. Tá? Então, a palavra-chave que eu trabalho dentro do meu conteúdo é cartão de crédito. Os grandes bancos, né, as empresas que possuem esse produto cartão de crédito para poder oferecer, né, eles estão interessados no seu usuário. Por quê? Se o seu usuário está interessado em saber mais sobre cartão de crédito, o anunciante ele vai querer, opa, se o usuário está interessado em saber de cartão de crédito, eu vou comprar o inventário publicitário daquele site. Então, ele acaba comprando o seu inventário pagando mais. Tá? Então, o conteúdo ele tem uma relação muito forte com a valorização do seu inventário. Então, sempre quando você for trabalhar o seu conteúdo, é importante você repetir palavras-chave, né? Posicionar o seu conteúdo com palavras que sejam de interesse também para os anunciantes. Então, exemplo, se você fala sobre um produto de beleza, cite o nome da marca, ou cite o nome do produto, ou do composto que aquele produto de beleza ele é feito. Né? Por quê? Isso vai despertar o interesse do anunciante, porque se o usuário tem interesse sobre aquele conteúdo, você está falando de um produto específico que aquele anunciante possui, aquele anunciante vai querer comprar aquele espaço publicitário, seja para posicionamento de marca, ou seja para tentar converter aquele usuário para o mundo dele. Então, a relação entre conteúdo e performance ela é muito forte. Hoje, o contexto ele faz muito sentido para o conteúdo. Então, sempre quando você for construir o seu conteúdo, tenta fazer uma relação forte entre, cara, o que o meu anunciante, quem vai anunciar no meu site, o que ele está pensando e como que ele vai se interessar sobre o meu usuário. Se eu estiver falando sobre um conteúdo específico e me aprofundar nele, repetir aquela palavra-chave várias vezes e tudo mais, o advertiser, o anunciante, ele vai se interessar sobre o meu conteúdo e vai querer pagar para poder aparecer no meu site e às vezes pagar mais caro para ele poder ganhar aquele leilão. Então, Ítalo, muito obrigada. Foi muito interessante nossa conversa hoje. E para quem está vendo esse vídeo, nós queremos te ouvir. Se você tem sugestão de algum tema que você queira saber mais, se você tem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. E se quiser saber mais sobre as nossas ferramentas e as nossas soluções para a monetização do seu site, tem um link aqui também para você entrar em contato com a nossa equipe. Até a próxima!